Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, dando seguimento, né, aqueles assuntos que eu fiz um outro vídeo lá que eu comentei, né, a minha preocupação, eu fiz 4 partes, né, para a gente ficar mais, né, para ficar mais palatável assim. E essas partes, até para a gente fazer mais comentários, eu dividi em 2, tá? Então, essa é a primeira parte, tá? Então, eu fiz essas perguntas aqui para a gente iniciar. Por que que o neutrófilo não tem o núcleo do linfócito, né? Parece pergunta viajandona, né? Mas não é. A gente tem que entender, porque nós classificamos célula, né? Um dos itens que a gente classifica a célula é o núcleo, né? Então, por que que uma célula tem um núcleo de um tipo e outra não tem, né? E depois eu botei aqui o núcleo da célula na saúde e na doença, ou seja, como é que é um núcleo de uma célula quando, né, eu estou rígido e como é que é o núcleo da célula quando eu estou doente ou eu tenho uma doença, né? Como é que fica? Será que é igual, né? Como é que fica? E aí, como é que eu vou classificar, tá? E depois o núcleo da célula como em função de tratamentos, né? Então, medicação, né? Grupo de medicação. Então, como é que as coisas se apresentam, tá? Então, eu dei um título básico aqui, a citologia das células do sangue e a morfologia nuclear, tá? Bom, primeira coisa, então, assim, ó. Por que que as células são circulares, né? Por que que elas se apresentam circulares para nós, né? Parece outra pergunta viajandona, né? Mas aí, então, principalmente nesse vídeo aqui, eu vou estar sempre fazendo a seguinte pergunta: e o espermatozoide, tá? Então, eu vou perguntar agora. Então, por que que as células são circulares? Nós estamos falando de célula do sangue e o espermatozoide, tá? Então, fica sempre o espermatozoide aí na cabeça de vocês, certo? Então, essas questões da morfologia. Então, por que que as células são esféricas? Então, como é que é essa questão morfológica por eu ser circular, né? Aparecer circular para mim, tá? E aí, né, essas questões aí que eu acho que deve ter, como eu botei ali, assuntos da disciplina de hematologia, psicologia celular, tratando seus medos, né? Então, quer dizer, eu acho que tem coisa, não que o bastão, o linfócito reativo, o blasto não sejam importantes, mas tem muito mais coisa aí por trás que não é só eles, né? Eles não são campeões de nada, são só células, né? Então a gente precisa ter assim, é o meu pensamento, como eu coloquei no primeiro vídeo, que é por que que as coisas funcionam assim, né? Então eu botei ali, ó, tá? Na época do The Doors era o que tinha, certo? Era o que tínhamos, certo? Eu tinha que classificar a célula, eu tinha que ter vamos dizer assim, alguma algum item que me ajudasse a dizer em que estado certos pacientes estavam. Então aí surgiu o tal nome de desvio à esquerda, né? Certo? Então aí, então, aquela loucura toda, e parece mentira que ainda hoje, né, o pessoal ainda, né, tem o tal problema com o bastão, né? Esse realmente é psíquico, tá? E aí, então, essa coisa também, bem assim, quase psico também, do tal do blasto. Né? Então eu deixei algumas perguntas aqui, nós não vamos comentar, que não é a nossa coisa, mas assim, por que que blasto é leucemia? Tá? Então essa é a primeira coisa que eu quero que vocês pensem. Por que que blasto é leucemia? Depois fiz a segunda pergunta, é bom ou não ter blasto no hemograma? Né? Onde é que está escrito que blasto é ruim? Tá? Então eu dei uns exemplos, assim, isso aí é coisa do dia a dia nosso, tá? Que nem eu digo. Eu disse lá no outro vídeo, tá? De introdução. Não vamos achar que certos pacientes complicados, tá? Não aparecem. Eu botei ali, ó. Não é seu de hospital, pode ser o laboratório de calçada. Tá? Paciente com leucopenia por câncer de mama que recebeu estimulador de colônia. Tá? Então vai ter uma explosão de um monte de células, tudo diferente, tá? Tudo diferente, nós vamos ver isso mais adiante. E daí, né? Então, é ruim ter blasto, né? Então, essas coisas aí que a gente tem que começar a não ter, como é que eu vou te dizer assim, ó, a célula em si, mas o que que a célula representa num contexto, certo? Isso aí que eu quero deixar bem claro.
Então, a pergunta que eu fiz, estou repetindo, né? Porque foi o início da nossa introdução lá que me preocupou. Por que que a tecnologia está tão avançada, mas os detentores estão com tanta dificuldade em interpretá-la, desculpa, tá? Então, eu botei assim, ó, tem muita coisa que vai dar coloração aos dados clínicos, certo? Então, eu quero começar por aqui, ó, tá? Por que que as células aparecem circulares para nós? Tá? Então, eu botei sempre aqueles esféricas ali, pequenininho, tá? Porque na realidade as células são esféricas, né? Elas são esféricas, tá? A hemácia é esférica? Não, a hemácia não é esférica. A hemácia ela é um pouco esférica, vamos dizer assim, pouco, né? Se é que dá para entender, e porque ela tem aquelas duas depressões, tá? Que tem motivos para aquilo, né? Tem motivos para aquilo. Então, mas ela está em 3D, né? Então, nossas as lâminas que estão desaparecendo, é uma pena, né? Não fazem lâmina mais, né? Ela só tem 1D, tá? E a célula tem 3D. Tá? Então, como é que é isso? Então, a gente está fazendo uma modificação bem importante. Eu botei aqui, vou ler alguns itens rápidos, tá? Punção, anticoagulante, tempo de coleta, ao fazer o esfregaço, temperatura de armazenamento da amostra, extremos de hematócrito, né? Isso é bem importante. Forma de realizar o esfregaço, tá? Então não é assim jogar uma gota lá e sair espichando, que não é, isso não é esfregaço, tá? E coloração, sempre lembrando, Deus me livre o panótico, né? Então, isso também tem uma interferência quando a gente vai olhar a célula que está em 1D, né? Então, isso eu quero chamar a atenção. Então, agora sim, vou fazer comentários rápidos em cima disso aqui, só para a gente não esquecer. Por que que as células são circulares, no caso esféricas? Células em meio líquido definem a forma esférica devido a forças de tensão superficial que é exercida na membrana plasmática. Ou seja, as células que estão no sangue e na linfa, tá? Elas adquirem a forma esférica, porque tem um monte, vamos dizer assim, de coisas positivas, coisas boas, eu me tornar esférica. Tá? Primeira delas, então, forças são diluídas, ou seja, as forças que eu tenho em toda a superfície da minha membrana, elas são iguais. Tá? Veja que eu estou lá no sangue, eu tenho albumina, eu tenho imunoglobulina, é uma loucura, né? A solução de plasma, certo? Então, assim, ó, eu tenho que ter, eu fico esférica porque esse meio, tá fazendo com que todas as forças que eu estou exercendo, que me exercem em cima de mim neste meio, eu primeiro distribuo e depois eu tento dar uma diluída, foi o termo que eu botei ali, para que elas fiquem menores, distribuídas e não me impactem. Ou seja, eu consiga fazer o que eu tenho que fazer, tá? Depois, então, o meio líquido que eu já falei. A esfera é o corpo mais estável da natureza. Tudo bem, isso é física, tá? Foi o que eu disse ali, ó. Todos os pontos têm a mesma tensão e, importante, todos eles estão à mesma distância em relação ao centro e se atraem de maneira em todas as direções. Ou seja, tá? Então, a distância ao centro, que não é núcleo, tá? Não estamos falando de núcleo. A distância ao centro da célula, imagina que não tem núcleo. A distância de qualquer ponto ali até o centro, tá? É a mesma a distância, tá? E com as mesmas forças, certo? Então isso é bem importante. Então não é por acaso, agora vamos botar o núcleo dentro da célula, não é por acaso que o núcleo está lá dentro, né? Não é por acaso, e não é por acaso que ele tem as formas que tem, certo? Nós vamos ver lá no final, tá? Então, depois, é que demanda menos energia dos seus constituintes, ou seja, aquela membrana, tá? Citoplasmática que nós temos, né? Que toma, desculpando o termo, toma pau sempre, né? Nossa, imagina a hemácia, coitada, tá? Então, assim, ó, então nós precisamos manter a membrana íntegra, com todas essas forças que estão, vamos dizer, contra, né? Ou seja, pressionando a membrana. Então, a membrana também tem um valor muito importante em suportar isso aí. Tanto é que nós temos algumas doenças sanguíneas em que a membrana não suporta, né? Principalmente as hemácias, tá? Então, isso é outro ponto importante.
Depois, a esfera maximiza o volume em relação à sua área. Ou seja, pode ter mais material interno em pouco espaço. E é a esfera, né? Então eu tenho a menor área possível, né? Vamos dizer assim, área em relação ao área de extensão, vamos dizer assim, e o volume interno bem maior, né? Ou seja, essa proporção de volume interno e área superficial da membrana me favorece um monte de coisa, tá? Nós já vamos ver adiante aqui. Quanto mais viscoso o citoplasma, mais estável a forma do núcleo e da célula. Essa frase aqui é importantíssima, tá? Ou seja, a constituição do citoplasma ela é super importante, por quê? Porque ela está dando estabilidade. O que ela está fazendo? Ela está deixando o núcleo o mais central possível. Ele se mexe, é óbvio que ele anda, mas tentar deixar ele o mais estável possível, certo? E também fazer com que a membrana, tá, mantenha-se como tal, para quê? Para que o núcleo fique como tal. Então existe uma relação bem, vamos dizer assim, é uma relação de forças, tá? A membrana ajudando o núcleo a ficar no meio não, né? Tu vê, eu já me enganei aqui por causa da célula, né? Ficar no centro, nós estamos falando de 3D, no centro e ficar com a forma que tem, porque o núcleo precisa ter a forma que ele tem, certo? Então isso é bem interessante. Depois, aí aqui eu trouxe algumas coisas aqui só para a gente comentar a respeito de mitose, tá? Então assim, ó, células de núcleo esférico ou ovoide facilitam metáfases, ou seja, quando eu tenho que, né, que eu tenho que ficar lá no meio, que eu divido aquele monte de cromossomo, aquela coisa toda, tá? Depois, aqui é só um exemplo, tá? Macrófagos não são esféricos devido ao ambiente em que se encontra. Então, o macrófago migra para tudo quanto é lado, ou seja, eu migrar para a pele é diferente de eu migrar para o tecido pulmonar, certo? Então, ali tem um ambiente que eu tenho que me adaptar e no outro eu tenho outro ambiente que eu tenho que me adaptar, certo? Depois, esse motivo da célula ser esférica. Então, quanto à mitose, tensão superficial, pressão intracelular e aumento da rigidez. Então, eu preciso que, independente da constituição do citoplasma, a membrana suporte isso, certo? E que, quando o núcleo vai começar a se modificar para acontecer isso aí, essas forças, né, ajudem o núcleo a ficar, entre aspas, no lugar para que isso possa acontecer, certo? Está escrito ali, ó, células, forças e tensões contra o ambiente, assim dando espaço para a formação do fuso mitótico. Ou seja, por que aqueles 3 itens são importantes? Porque o núcleo vai se modificar completamente para quê? Para que haja a formação do fuso mitótico, certo? Depois, forças extracelulares transmitidas ao núcleo podem afetar a transcrição de genes. Então vejam só, a importância da célula ser esférica, ter uma membrana de constituição boa e íntegra e ter uma constituição de citoplasma interna também. Tá? Isso então afeta até a transcrição de genes. E a célula sendo esfera permite que haja mais espaço para mitose, ou seja, a célula vai se dividir mais fácil. Então, essa primeira parte eu quero só chamar a atenção, tá? Que tudo bem, a gente está vendo aquele neutrófilo romântico lá na lâmina, aquela coisa linda, tá? Não tem problema, é isso aí. Mas a gente tem que ter em mente que talvez ele esteja bonitinho ali na lâmina, porque tudo que eu falei até agora aqui aconteceu e aconteceu bem, certo? Agora, tem um monte de, vamos dizer, situações em que isso não vai acontecer. E agora, isso é artefato ou isso é verdade? Eu tenho que, de repente, isso é uma coisa importante de ser relacionada no hemograma ou não é? Certo? Então isso é um artefato, não sei o que. Não, eu não sei se é artefato. Né? É aquilo que eu digo sempre, as displasias. Né? Displasia é uma coisa linda em hematologia, por quê? Porque tem todos esses slides que eu estou falando aqui. E mais, né? Muito mais. Quer dizer, então, isso aí está acontecendo realmente, isso é um artefato, então nós temos que entender o sangue, como é que é o sangue, então como é que é o sangue de um cara, o plasma de um cara com mieloma, com macroglobulinemia.
e como é que é o plasma de um cara com 1,2 de hemoglobina, né? Então, quer dizer, não, é óbvio que a célula não pode ficar igual nos dois, né? Então, talvez isso vá se traduzir lá para onde? Lá na minha lâmina. Tá, e isso é patológico ou não? Né? Essa fica a pergunta. E para terminar, né? Eu já disse só 3 vezes, eu tinha que ter dito mais. E o espermatozoide? Né? Nós estamos falando de hemácia, leucócito. Olha a forma do espermatozoide. Tá bom? Vamos ficar por aqui, depois a gente continua a segunda parte desse vídeo aqui, tá bom? Obrigado.